Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Renato Gaúcho, né? Porque fiz um vídeo hoje sobre Abel Ferreira, ele está pressionado, numa situação um pouco complicada, visto que o Palmeiras ali não está bem no Brasileirão, foi eliminado da Copa do Brasil e tem aí um oponente muito duro na Libertadores, e o jeito que ele vem colocando o time para jogar não tem agradado nem a torcida e eu acho que muito menos a diretoria. Então, assim, a situação dele é complicada e é justo falar sobre o Renato Gaúcho também. Porque o Renato Gaúcho, né, acho que isso é melhor do que falar apenas na minha live, senão vai ocupar muito tempo, né, mas o Renato Gaúcho está sendo muito criticado pela torcida e esse vídeo aqui é para responder. Essas críticas são justas ou não são? O Renato Gaúcho está merecendo essas críticas? Minha resposta, ela pode parecer muito idiota, mas é o que eu vou falar. Sim e não. Eu acredito que ele merece as críticas, ele está fazendo coisas erradas. Eu acredito que a tática que ele está usando de privilegiar mata-mata ao invés da competição por pontos corridos é muito errada porque ele não está no Grêmio. O Campeonato Brasileiro não é descartável. Ele está tratando o Campeonato Brasileiro como um campeonato menos importante. Eu acho isso muito prejudicial, ainda mais com o elenco que ele tem. Não tem a desculpa, não tem elenco de rotação, eu tenho que preservar meus titulares. Ele tem excelente elenco reserva, ele tem um elenco reserva que mantém bastante o nível. Não é tão bom quanto o titular, mas é melhor do que a maior, boa parte dos elencos titulares do Brasil. E assim, ele mantém a mentalidade dele e no final das contas as próprias falas deles antigas o perseguem. Lembra? Ah, só me cobrem futebol bonito quando eu tiver 200 milhões para gastar. Você tem agora, você tem o melhor elenco, né? E esse também foi a crítica que ele fez direcionada ao Jorge Jesus. Ah, com 200 milhões eu também faço. Agora ele tem e não tá fazendo, entende? O futebol do Jorge Jesus era muito melhor do que esse que o Flamengo apresenta hoje, né? Até o elenco hoje do Flamengo é ainda melhor, ainda mais profundo, né? Não tem uma peça ou outra, né? O Rafinha saiu, o Gerson saiu, mas ainda é um elenco espetacular e teve boas reposições, boas peças que chegaram para melhorar o nível do elenco, né? Então, assim, as críticas são justas. O nível que o futebol que o Flamengo vem apresentando é longe do que se pode apresentar. O Flamengo pode jogar muito mais do que isso. Porém, não acho que sejam críticas também para tirar o cara, entende? Porque, assim, se só troca um técnico se houver um melhor no mercado. Essa é a regra. Quando o Chelsea demitiu o Frank Lampard, olha que eu fui muito contra isso, que eu amo o Frank Lampard, eu como torcedor do Chelsea, e ainda tinha bons nomes no mercado. Tinha o Maximiliano Allegri, você tinha o Ernesto Valverde, o próprio Thomas Tuchel que foi escolhido. Você tinha técnicos muito gabaritados. E o Lampard estava apenas no seu terceiro ano como profissional, como técnico. Então, assim, era perfeitamente assim plausível o Chelsea trocar de técnico, porque poderia arrumar um técnico que elevasse bastante o nível do time, mais experiente, muito qualificado. Não estou dizendo que o Lampard não era, ele teve seus lados positivos, mas era uma opção que eles poderiam tomar. No mercado brasileiro, existe alguém que poderia melhorar o Flamengo, assim, fazer um trabalho melhor do que o Renato Gaúcho? Vocês querem o Rogério Ceni de volta? Eu acho que não. Vocês querem o Roger Machado, o Guto Ferreira? Não são técnicos que vão fazer o trabalho do que o Renato Gaúcho está fazendo no momento. Técnicos que poderiam fazer melhor porque fazem um trabalho muito bom no Brasileirão. O Barbieri, será que ele aceitaria? Acho que o Flamengo já tentou e ele preferiu ficar num carro que ele tem mais estabilidade. O Vojvoda, ele é o melhor técnico, na minha opinião, aqui no Brasil em questões de trabalho. Mas não sei se ele deixaria, até porque tem muita confiança da diretoria e está muito salvo no cargo. Seria uma estupidez gigantesca o Fortaleza ameaçar demiti-lo, qualquer coisa assim, porque não vai arrumar técnico melhor, entende? Não há muitos técnicos melhores assim disponíveis e que vão fazer o Flamengo ter um coletivo melhor do que tem agora. Então, esse é o problema. Talvez depois, na intertemporada, depois dessa temporada entre a próxima, durante o estadual, você possa trocá-lo por um técnico, ir no mercado estrangeiro e procurar um técnico que seja capaz de trazer um trabalho melhor do que ele. A questão é, não vai ser, óbvio, o nome de primeira prateleira. O Flamengo não vai trazer o Antônio Conte, ele não vai trazer o Ernesto Valverde ou o Zidane. Isso é fora de cogitação, porque tem gente que acredita que os clubes brasileiros têm condição de pegar um técnico de primeira prateleira como eles. Não que eu acho o Zidane primeira prateleira, mas ele tem sim, assim, um nível de técnico muito maior do que aqui no Brasil se tem. Mas o fato é que, assim, ele pode procurar no exterior, na Argentina, tem muitos nomes bons aí no mercado sul-americano de técnicos, mas que, assim, são difíceis de contratar quando a temporada está correndo, entende? E eles não vão ter muito tempo para fazer o trabalho andar, como o Renato teve e até agora não acho que não conseguiu, até piorou o nível coletivo. Então, nesse sentido, não adianta os torcedores do Flamengo pedirem a demissão ou a troca dele. Eu acho até errado, porque no contexto geral o trabalho dele ainda é uma evolução em relação do Rogério Ceni. Ele fez coisas pequenas, mas que deram um salto muito grande de produtividade. Porque às vezes são coisas simples que fazem o time saltar de nível. Por exemplo, as
posições. Ele não colocou mais o William Arão de zagueiro, entende? Ele colocou ele de meio campo, ele é meia. Ele não colocou, assim, por jogadores em posições improvisadas, deixou todo mundo na sua posição natural e soube melhorar o ambiente do time. Isso é mérito dele. É por isso que o Flamengo deu um salto de produção muito grande. Mas aquele negócio, taticamente virou um time manjado, de pouca variação, e os oponentes, que tem técnicos que não são idiotas, que assistem muitos vídeos, assistem maneiras de tentar desconstruir, analisam o que estava dando certo contra o Flamengo, vão lá, estudam e conseguem arrumar fórmulas que possam neutralizar o adversário, e foi exatamente o que eles fizeram, entende? Então, assim, ficou um pouco previsível, o futebol é um nível pobre, mas a questão é, ainda tem individualidades fortes e ainda tem pontos positivos que, na minha opinião, ainda fazem ele um técnico que apresenta mais qualidades do que todos pós Jorge Jesus, tanto Domi como Rogério Ceni. Então, assim, para mim não faz sentido trocar ele agora, sinceramente. Eu acho que a intertemporada, você querer achar um técnico de nível mais alto, aí eu acho super ok. Acho que aí seria o momento correto. Mas agora, eu sinceramente acho que isso poderia trazer mais problemas, até porque, assim, nível de técnico disponível no mercado aqui, ainda mais no mercado sul-americano, não é um dos melhores, né? Vai que o Flamengo, assim, ache o Marcelo Galhardo na próxima intertemporada. Eu acredito que ele até tenha chances na Europa, né? Dependendo do que ele pode, de quem oferecer trabalho ele lá. Mas o fato é que, assim, enquanto não tem ofertas, você pode tentar aproveitar a oportunidade, tá o último ano de contrato com o River, e o Flamengo é um time melhor que o River hoje em questões de elenco. Então, assim, a questão é, para mim, agora não faz sentido trocar o Renato Gaúcho, mas as críticas são justas. Eu acho que ele faz errado e não tem necessidade dele ficar poupando o time desesperadamente. O Jorge Jesus, ele poupava os times. Tem muita gente que falava que ele não poupava e tudo isso, mas ele colocava elenco misto, né? Ele deixava jogadores titulares chaves, ele deixava o resto dos titulares no banco caso de necessidade, quando ele precisasse de uma substituição para mudar o jogo. Ele fazia isso, entende? O time dele era tão efetivo e tão bem treinado que às vezes não nem precisava, ele já resolvia o jogo sem problemas. Mas ele fazia isso, entende? O Renato nem colocou muitos dos titulares no banco sequer. É uma decisão que, na minha opinião, é ruim porque ele está prejudicando o campeonato. E no momento, essa receita nos últimos dois jogos foi uma derrota e um empate. E por isso, o Atlético Mineiro conseguiu manter uma boa vantagem, que no momento é de 11. E caso o Flamengo vença os dois jogos, caso ele vença, a vantagem fica no mínimo em 5 pontos, que é uma vantagem boa. E a questão é, se o Renato Gaúcho está mantendo essa tática agora, ele vai fazer mais medidas para preservar o elenco, porque ele vai dar prioridade às competições que tenha mata-mata. Essa é a decisão que o Renato deve tomar e por isso a gente deve ver um Flamengo que vai poupar nos meios de semana, possivelmente. Então, nesse sentido, as pessoas devem esperar mais vezes o Grêmio, o Flamengo, né, já estou até confundindo, poupando jogadores se o Renato manter essa mentalidade. Eu acredito que técnicos como ele, de tanto tempo no futebol, fazendo a mesma coisa, não vão mudar agora, né? Sinceramente, e eu não acho que ele fique se importando muito com o que a torcida fala. Essa é a minha opinião. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.